Olá, voltamos com o nosso podcast e tá cada dia mais sensacional. Espero que vocês estejam curtindo, dá o like, mas não esquece de seguir a gente lá no nosso YouTube, lá que tá todos os podcasts lá e tem um mais sensacional que outro. Mas hoje a gente veio aqui com uma convidada muito especial, que ela veio contar uma coisa muito diferente dentro da medicina. Eu vou dar um spoilerzinho aqui. Ela foi, por muitos anos, eu conheci ela assim na faculdade, ela é minha colega de turma, como uma brilhante médica cirurgiã. E quando a gente fala em médico cirurgiã, a gente imagina o quê? Uma coisa bem quadradinha ali, porque tem que seguir aqueles protocolos todo. E de repente ela deu uma mudada no mindset dela que eu achei sensacional, não é? Demais. Eu tô curioso. Eu não ouvi nada ainda. A gente vai fazer sem briefing. Sem briefing. Sem briefing, porque não dá. Ela é sensacional. Ela, assim, sempre foi uma pessoa iluminada, de luz, alegre, pra cima. Ela sempre foi assim. E eu não sei da onde que a bicha me aparece agora com essa áurea chique, iluminada dela, mas ela sempre foi uma pessoa de uma alma sensacional. Dona Carla Menini Stahlschmidt pra vocês, né, Fábio? Conta pra gente, meu amor, como é que você saiu de uma médica cirurgiã enlouquecida do plantão de um dos maiores pronto-socorro agitado da nossa cidade pra medicina simbólica? Me conta isso. Primeiro, obrigada, gente, pela recepção. Uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, né? A gente se conhece de outros carnavais, né, Paula? Nossa, quase 20, 30 anos, né? Ricardo aí, tô conhecendo agora, mas já amei também. Que bom. Mas eu conheci ele há muito tempo, então o amigo do meu amigo é meu amigo. Eu devo ter ido em algum churrasco da faculdade de vocês. Eu acredito, bem provável. Então, mas tudo isso que você falou tem toda a razão, né? Sim, eu saí da formação cirúrgica desde sempre, né? Na faculdade. Desde sempre, chefe do plantão da cirurgia. Isso aí, por muitos anos, 18 anos, né? Atendendo no front, né, da emergência, que é aqui da nossa cidade, é o maior hospital de trauma, né? Por muitos anos foi o maior hospital de trauma. Pegando, assim, pauleira, né? Baleado, esfaqueado, gente morrendo. Muita gente indo embora, né? Basicamente cirurgia de trauma. Cirurgia de trauma, né? Era isso que eu fazia como major time, né? Era isso mesmo. Toracotomia, laparotomia, sutura em coração. Aquele negócio que o povo gosta de ver no ER. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, ER é tão velho, né, gente? Mas é da nossa época. Não, mas agora tem um outro. Qual que é o mais novo? Me ajuda. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Isso. Dr. Bailey. Eu era Dr. Bailey. A brava. Boa. A braba. Mas você era braba? Sim, eu era braba, mas não do jeito errático. Né? Tá. Tem vários tipos de braba, sim, né? Mas eu nunca fui aquele tipo de braba que, né, saí chutando coisa, não. Jogando estouro na parede, não? Pinça, não. Nunca fui essa pessoa, né? Não, eu nem imaginaria você fazer um negócio nunca fui essa pessoa. Agora, o que acontece? Aquele ambiente, ele é um ambiente pesado. Né? Ele é um ambiente denso, né? Sabe o que denso e tenso. Já vindo para o lado lá da espiritualidade, sabe o que quando eu vejo pronto-socorro, eu vejo assim... Sabe naquele filme Ghost? Que eles estão lá no subway e vem os fantasmas pretos. Essa sensação que eu tenho no pronto-socorro, que tem fantasma preto. É que você não viu o pronto-socorro de cidade interior ainda, né? De azulejo verde, chão vermelho. Nossa, aí é muito legal. Mas a energia do pronto-socorro é pesada. É pesada, é densa. E foi aí que você sentiu a necessidade de não. Ir para outro plano? Não. Ou não? Outro plano não, por favor, né? Outro plano emocional. A gente transita, né, gente? Transita. Como é que foi? O que aconteceu? Então, não, na verdade, por muitos anos, eu embotei isso em mim. Justamente por medo. Né? Por medo de olhar para aquilo ali, né? Vamos falar a real, né? Eu sempre tive uma facilidade, né, em relação a percepções, né, em relação aos pacientes. Sabe aquela coisa assim? Olhava aquela cirurgia, né? Nossa, tinha tudo pra ir mal, dar errado, o cara morrendo. Eu falo assim, vai dar certo, vai viver. Sabe, né? Não sei da onde. Ou talvez uma autossugestão. Não, na
verdade, não. Acho que Você é acredita intuição que era uma mesmo. intuição? Intuição mesmo, só que a gente não dá nome a isso, a gente acha Sim. que é coisa de louco, isso não pode entrar na Porque medicina. médico não pode falar sobre isso. Ainda mais cirurgião no pronto-socorro, Nunca, né? imagina, né? Então, óbvio, sempre by the book, tudo aquilo, mas a sensação tinha, né? Mas o que acontece? Realmente, e aí dava certo, e aí aquele paciente ia sobreviver e tal. E aquele paciente que, nossa, tinha tudo pra ir super tranquilo, liso, maravilhoso. Aí, cara, alguma coisa tá errada aqui, não sabe. Mas assim, E você sentia isso? Sentia. Às vezes o paciente não tava legal no quarto, e eu sempre fiz isso a minha vida inteira, e eu, assim, eu nem percebia isso lá atrás, né? Mas eu chegava assim, dona fulana, tudo bem, sempre colocava a mão em cima de onde era o lugar da cirurgia da pessoa, antes, depois, conversava com a pessoa assim, né? E era assim, intuitivo também. Intuitivo. Né? Intuitivo. E acontecia, né? E eu acredito que seja intuitivo, porque eu te conheci com 17 anos. Isso, exato. E Né? ela já tinha Exatamente. isso. Exatamente. Já era uma menina diferente. Ela era uma no menina sentido de um astral bom. Sempre teve É uma isso. aura boa, essa menina. Sempre. Essa Eita. menina, coisa de Essa tia menina. velha, né? Menina, Essa menina, essa menina. Essa sempre moça. teve uma coisa Então, boa nela, assim. Mas aí Mesmo na maluquice do plantão. Exato. Só que o que acontecia? O ambiente muito denso, Sim. né? Muita gente vai embora ali e assim, Não, e gente ruim, né? gente ruim, Vamos combinar que é gente gente ruim, boa, né? gente que tava indo trabalhar. E acontece um infortúnio que eu já nem digo mais que talvez seja um infortúnio. Hoje eu entendo isso, né? Mas é óbvio, nós não vamos entrar exatamente nessa questão agora, né? Mas, e aí, assim, mudanças muito bruscas na vida de muitas pessoas, né? E às vezes acontecia de perder na mesa, né? Assim, graças a Deus não era muito, né? Mas tinha vezes que sim, né? E aí, assim. Você vai dar notícia pra família. Sim, tudo aquilo, né? Tudo aquilo. E não é só isso, mas mesmo dentro da sala. A sensação. Né? Assim. Você sentia que tinha alguém te protegendo ou alguém te avisando? Que tipo de Aquele sensação que guardião era? espiritual, você acha que sim, tinha? não, muitas vezes. Você sentia? Muitas vezes, na mão. Na mão. Na mão. Na condução. Cirurgião deve sentir Na na mão. mão mesmo, né? É, Na mão. eu acho. Né? E, sim, né? Assim, até nunca falei sobre isso, tô falando agora. Pela primeira Obrigado, vez. obrigado. Eu acho, eu sempre, a gente gosta muito de abordar tudo isso que é pouco dito, né? Sim. A gente vê muito pouco se falar sobre médico ter coragem e vir aqui, pá. Aí, Eu sinto isso, porque eu sinto. É isso. A gente percebe A gente isso, não que o sabe muito médico bem dar tem nome, dificuldade de falar sobre a sua espiritualidade, sobre a sua religiosidade. Ou a religião, os dogmas que segue, Sim, né? e parece que a gente não pode. Assim, exato. Falar É sobre aquela isso. coisa, tem sempre aquela questão que quando a gente segue o nosso papel, o nosso propósito como médico, que é aquele assim, né? Curar quando possível, né? Tratar quando necessário e aliviar o sofrimento sempre. Né? Quando a gente segue esse papel, dificilmente a gente vai incorrer nisso, né? Em julgamento, em questionamentos. Dificilmente a gente vai fazer O problema é que a maioria de nós para no segundo, Então, né? eu sei. O aliviar o sofrimento sempre, nem sempre está incutido naquela pessoa. Isso, então aí que tá. E aí já vem a questão de empatia, se colocar no lugar, um monte de coisa, né? Mas o fato é que a gente... Se a gente segue isso aí, né? Se a gente internaliza isso, né? Ou se isso vem com a gente, né? Que muitas vezes é assim. Comigo foi assim, a minha missão sempre foi essa. Desde pequena, eu nunca tive médico na família. 7 anos de idade eu já sabia que eu ia ser médica. Dissecava sapo, né? Não pode falar muito isso, mas dissecava sapo, achava super legal. Desculpa aí. Mas assim, tem... então isso sempre teve em mim. Só que o que acontece? Nesse lugar do pronto-socorro, ele é um ambiente denso, pesado. E aí, o que acontecia? Eu tinha medo mesmo, né? Eu não podia deixar isso intervir no meu modus operandi. Porque é o modus operandi trator, né? Sim. Basicamente, né? Sim. 3 dias de plantão, 5 dias de plantão, até nem é muito legal falar isso, mas é isso que acontece, né? No começo é isso. Eu cheguei a ficar 5 dias no hospital de plantão. Eu fui pra casa dentro do intervalo de 12 horas tomar banho, comer. Você já estava casada? E voltei. Aconteceu de eu estar casada, inclusive eu tive minha perda da minha primeira gestação foi por causa disso, né? Porque eu descobri no meio daquilo lá que eu tava gestando. E aí eu tinha 5 dias de plantão e não tinha com quem trocar e não podia falar nada ainda, porque eu era a primeira mulher dentro do serviço de cirurgia, então a gente vai para um outro rolê aí também, né? Então Deus o livre, né? Falar isso. Não posso, não tenho nem direito de estar grávida. Não, né? Não, que isso é o nosso papel. Não que isso fosse falado, entendeu? Isso era uma coisa minha, mas é óbvio que a gente sabe que, né? Tinha uma E aí nova- aconteceu isso, eu já tava casada nessa época. Então eu já tava casada. Aí nesse momento o que aconteceu? Foi um primeiro turning point na minha vida, falando da onde isso veio. Sim. Né? Essa perda. Que é Essa perda foi o primeiro chamado. Tipo, ó, o seguinte aí, ó. Né? Não vai dar pra ficar assim. Se você quer ser mãe, não vai dar.
tem que abrir mão de algumas coisas. Mas a gente, né, não, vou fazer, claro, vai dar Não. tudo certo, vou levar o filho nas costas, na mochila, E eu sou né? Mulher Maravilha, você né? já lá no Quando a descanso. gente se Isso, no centro forma, cirúrgico. quando a gente se forma, a gente é a Mulher Maravilha, né? Sim, total, Sou né? Mulher Médica Maravilha. Isso, e a gente, é como eu te digo, e a gente se cobra isso, a sociedade cobra isso, né? Ou seja, né? Mas aí o que aconteceu? Aí nesse momento foi o primeiro turning point. Eu falei assim, não tem como eu vou parar de fazer plantão à noite, né? Durante esse período e tal. Daí deu 6 meses depois, eu engravidei do Klaus, né? Meu filho mais velho. Hoje ele tem 15 anos. Aí a gestação foi um pouco atribulada, né? Porque eu continuava trabalhando. Claro. Loucamente, achando que, não, vamos lá, né, com a barriga. Operando. Vamos lá, heroína, né? Mulher, Vamos ó. operar com a barriga. Sim, total. Eu operei. Ficava mais longe, assim. Sim, virava de lado. Eu virava de lado ou Mentira. sentava. Você Claro. operava de lado enquanto eu Sim. tava grávida. Assim, ó, final da gestação pra caber, né? Legal. E aí, Eu nunca vi uma gestante operando. virava de lado. Mas Não, o- já vi gestante de Sim. mini barriga ainda, né? Aham. Mas não... Não, eu operei até 2 dias antes do Klaus Meu nascer. Deus. E na verdade, o que aconteceu? Daí eu acabei entrando em trabalho de parto. Então, esse foi o segundo turning point. Eu acabei entrando em trabalho de parto. Prematuro. Não era prematuro, porque tava quase a termo. Era 36 para 37 semanas, mas assim. não deixa de ser, né? Pra menino foi, né? Tanto que foi, realmente, né? E ele nasceu em sofrimento, ele foi pra UTI, ele quase morreu, né? E aí, nas primeiras 24 horas, depois do nascimento dele, então eu nem peguei ele direito, né? Ele já foi, Aquela né? coisa. Nas primeiras 24 horas, aí eu ainda tava voltando da anestesia. E aí, aí que foi o chamado, né? O segundo chamado, entendeu? Que foi, assim, eu tava no quarto, eu tava recuperando da hack, né? Isso já era, assim, início da manhã do outro dia. E daí a minha mãe tava comigo no quarto, ele tava na UTI, e tinha sido entubado, né? Daí no outro dia de manhã tava assim... Nossa, foi grave, então. o grave, sofrimento. 3 drogas vasoativas no talo, tava morrendo. FGO2 de 90%, ele tava, Uou. de manhã cedo. Mas daí o que aconteceu? Daí me veio um negócio, uma força mesmo, que me puxava pelo peito, pelo coração. Assim, sabe? Do tipo assim, eu tenho que ir na UTI agora, viu, Klaus? Eu preciso ir agora, eu preciso ir lá. Daí eu me desesperei, né? Mãe, aquela coisa, né? Me desesperei, né? Mãe, me ajuda, eu tenho que ir lá ver o Klaus agora. E ela me botou na cadeira de roda, que eu não conseguia andar direito. Tal. Cheguei na partoria, era no sábado de manhã. Era 7 horas da manhã, no sábado. Quem que tava lá? A chefe da UTI. Sábado de manhã, 7 horas da manhã. Veja bem. Que não né? é normal. What are the odds, né? Você entendeu? Mas ela tava lá. E daí eu cheguei, doutora, eu preciso ver meu filho, sabe assim, aquele desespero, assim, sabe? E aí ela falou, calma, cara, para, me conta, o que aconteceu? Eu falei, olha, aconteceu isso, estava operando, tá na quarta-feira, blá, blá, daí comecei a ter uma dorzinha, mas não era nada, e fui na gineco na sexta-feira, tá. Aí falei pra ela, tinha um hemograma, assim. Ela, peraí, começa antibiótico. Aí eu falei do hemograma, tal, para, começa antibiótico agora pra ele. Daí começou, ampigento e tal, né, na época lá. E aí, daí fui ver ele, né, eu fui conversar com ele ali naquele momento e tal. Aí ela deu 12 horas depois, ele já tava sem a primeira droga. Daí, 24 horas depois, ele já tava sem nenhuma droga. E daí ele começou a baixar a FGO2, começou a melhorar e tal. Foram 11 dias assim, né? E daí depois eu amamentei ele, depois de 11 dias. E daí ele, né, saiu, foi, um menino maravilhoso, hoje inteligentíssimo. Mãe, te amo, inclusive. Os dois, né? Os dois, o Klaus e o Lili. Não, isso são coisas, para quem não é médico, né? São... Termos de UTI. Droga vasoativa é uma droga que mantém a pessoa viva. Quando diz assim, tá entubado, depende de uso de drogas vasoativas, quer dizer, para deixar o coração batendo e o sangue circulando para poder oxigenar o cérebro e continuar vivo. Quer dizer, ele dependia inteiramente de drogas e de um ventilador mecânico para ficar vivo. É isso aí. Bati no microfone. É isso mesmo. Então, e daí, de repente... Então... E o fato de ter uma chefe de UTI num sábado de manhã não é normal. Então, É cotidiano. E aí, e foi aquela puxada, é inexplicável, né? Sim. Pro concreto, é inexplicável. Mas aquilo Que ali... coincidência. Exato. Não é assim, aí que tá, não é coincidência, sincronicidade, né? Aí a gente já vai começar a falar do tema, mas... Da parte da simbologia. Exatamente. Mas aí o que aconteceu? Esse foi o segundo chamado, tipo, você vai ser mãe ou não vai? E você tinha um sonho Você quis ser paralelo, mãe? é isso que eu ia perguntar. Lá atrás, não, porque é aquela coisa, não, carreira, Deus o livre, imagina, tá. Mas aí o que acontece? Cara,
o que a gente veio fazer aqui nesse mundo? Como é que a gente, mulher, né? Isso sou eu hoje falando, né? Como é que a gente, mulher, vai vir pra esse mundo e não vai ter essa experiência e não... Meu Deus, isso é a coisa mais... Se eu posso ter, sublime, né? Se eu posso ter, por que não ter? Exato. Não só isso, mas... Nossa, a gente vai entrar numa polêmica. Então... Porque tem mulher que pode ter e não quer ter. E tudo bem, né? exato. Não, mas eu acho mas é uma que- coisa... e tá é uma tudo questão- bem. Mulher que não E tá tudo bem. Isso é o teu quer. questionamento, a tua pergunta pra si mesma. Poxa, Isso, para isso. você foi uma experiência sublime, pra outras Isso. nem tanto. Exato. Mas você teve essa Sim, essa sim. Questionamento. reconexão de novo com Sim. o ser mãe. Exato. Que você não Nossa, tinha pensado. Eu vou te falar uma Eu sempre coisa. quis. Isso que eu ia perguntar, você Eu sempre tinha, quis. Paula? Tinha, sempre. Então, eu acho que varia, né, de Muito. pessoa Eu pra sempre pessoa. quis. Eu sabia que eu ia ser mãe. Aí, ó, tá vendo? Já Quando lá eu dentro. engravidei, papum, papum. Perdi o primeiro também. Então, mas a gente É passa verdade. por isso, né? Mas não eu é sempre tão incomum. quis. Então, só que eu vou te dizer, eu hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Depois de eu ter sido mãe, eu aprendo todo dia, eu continuo aprendendo. E essa experiência, ela não é uma experiência concreta. Claro que ela passa aqui pelo concreto também, né? Fazer horário, filho, ensinar, mas é muito além disso. É muito além disso. Então, por isso que eu digo, então, esse foi o segundo momento de chamado pra mim. Tá, isso foi há 15 anos atrás. Há 15 anos E atrás. daí você continuou trabalhando no plantão. Continuei trabalhando no Chefe plantão. das maluquices do Das pronto-socorro. maluquices de emergência. Daí o que aconteceu? Daí começou a haver alguns embates. E você só fazia pronto-socorro? Sim, por uma época sim, só pronto-socorro. Depois comecei consultório. Aí trabalhava também nas eletivas, né? E era tudo cirurgia grande, né? O meu Sim. colega que a gente trabalhava junto, trabalhamos quase 20 anos junto. Tudo cirurgia grande. Hepatectomia, pancreatectomia, cirurgia Tirar colorectal. pâncreas, tirar Tirar fígado. pâncreas, tirar fígado, tirar a buchada toda. A buchada toda. Coisa que não era light, né? Basicamente. É, Exatamente. cirurgias Então, assim, enormes, né? são grandes, horas de cirurgia, aquela coisa. Então, aí o que começou a acontecer? Dificuldade de conseguir conciliar maternidade, trabalho, tudo junto. E aquela luta interna. Aí a gente tá chegando, né? Aí o que aconteceu? Aí eu comecei com dor, né? Veja bem, né? Paciente zero sempre é quem? Nós, né? O primeiro Sempre. case é a gente, É né? a gente. Aí comecei com dor, muita dor. Dor cervical, dor lombar. Por isso que eu falei, nós vamos conversar. Ai, amiga. Dor nas Dor costas, no cervical, pescoço, dor o tempo lombar, todo. né? Direto, né? Aquela coisa Que toda. é normal e de tal. cirurgião, não é? Assim, ela Normal não, né? Mas Não, normal, só que- ela até para quem, né, a postura, tem um monte de fatores concretos, né? Mas especificamente esse tipo de dor, aí claro, você vai investigar, você vai ver se tem algum desvio, aquela coisa. Foi o que eu Sim. fiz, né? Investiguei 2 ressonância, né, tanto cervical quanto lombar, né? E tá, alteração anatômica, não tem nada de mais grave e tal, muita dor e tal, infiltração, parari, parará, e não melhorava. Não melhorava, né? Melhorava um pouquinho, piorava muito. Fui fisioterapeuta, Você direto. já tinha o Lino? Já tinha o Lino. Uhum. E o Osteopata, segundo filho. foi Osteopata, fisioterapeuta. Foi depois da segunda gestação. Kinesiotape. Na primeira gestação eu tive quadro de dor lombar. Na segunda gestação, dor lombar e cervical. Aí, olha só, aí começa. Dentro disso, o que aconteceu? Um belo dia, tava eu, né, nas minhas andanças de cirurgiã, professora, mãe, nesse meio tempo tinha montado um serviço em Mafra, uma cidade perto daqui, né, num hospital de cirurgia, daí às vezes ia pra lá, às vezes, aquela loucura toda. O que aconteceu? Naquelas levanta, deita, atendendo a criançada de noite, eu já tava com dor, tava com muita dor, e não parava. Eu não parava. Eu continuava, né? Você não tava tomava escutando. remédio, continuava. O que aconteceu? Um belo dia, numa das 22 vezes que eu levantei numa noite pra atender os dois, porque eu cheguei a contar, né? Porque eu não dormia, eu não entrava no sono REM. Porque não- eles são próximos? São 1 ano e 9, 1 ano e 11 de diferença. pertinho. Nós gêmeos, né? Aquela coisa. Mas assim, foi, né? Foi a melhor coisa agora, né? Mas lá atrás, meu Deus do céu, ensandecedor. É, né? porque quando o mais velho... Tava de Tava fralda com um ainda. ano, Tava de você fralda engravidou. ainda. É isso mesmo, É. exatamente. E aí, o que acontece? Aí, eu tava nessas, né? Levanta, deita. E uma bela hora lá da noite, eu levantei. Travou. Não consegui mais me mexer. Eu falei, Fábio, me ajuda aqui. Não consigo me mexer, né, tal. Aí, daí continuei, né? Com dor. O que aconteceu? Eu fraturei a coluna. Uou. Levantando da cama de noite para atender os Gente, filhos. mas sem nenhuma doença óssea? Assim, dor? Inflamação ali, né? Aquela coisa, inflamação da musculatura, aquela coisa, sabe assim, nada que justificasse Uma fratura. uma fratura de coluna levantando da cama para atender uma criança de madrugada. Entenderam?
Sim. Então, aí eu falei assim, aí o que aconteceu? Aí eu tive que escutar. Pare, Carla. Pare, agora. Não é por aí, não é para fora, é para dentro, né? Sim. Aí o que aconteceu? Colete, um mês parada, não conseguia trabalhar direito, não conseguia cuidar dos filhos direito. Aí pô, eu falei assim, putz, Vamos pensar. o que é isso? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Aí comecei a estudar, né? Aí comecei a estudar, comecei a ir mais aprofundadamente em relação à simbologia. Fiz um curso muito maravilhoso, né? Até posso falar o nome da médica aqui? Por favor. Da doutora Francis Pacioli, que maravilhosa, uma das minhas mestras aqui, neurologista, que estuda isso, fez pós, né? Graduação Em Jung, simbologia. Em Jung. Do Jungiana. Carl Jung. Isso, Carl Jung. E aí eu fiz o curso dos sonhos, aí eu comecei a entender esse universo, do que significa essa linguagem simbólica. E aí, o que aconteceu? Os nossos órgãos, o corpo, ele tem simbologia toda colocada já. A gente não aprende isso na faculdade. Não. Né? Pois é. Aí eu comecei, gente, o que significa? Então eu vou explicar para vocês. Por O que favor. significa simbolicamente nossa coluna? Nossa coluna é o nosso eixo vertical. É o nosso eixo de individuação, né? O que é individuação? É a gente sair da nossa versão de hoje, ego, né? Em direção ao self, a nossa melhor versão, imago Dei, né? Ou como queira chamar, né? Dentro da gente, a gente tem a nossa centelha divina, o nosso pedacinho de Deus, da força cósmica, etc. O que queira chamar, né? Isso é independente de crença, né? Quando a gente tem sintomatologia na coluna, isso é um padrão, né? Isso é um padrão comportamental. Daí eu comecei a observar padrões nisso nas pessoas. E Os dentro... conhecidos, tudo. Sim, todo mundo. Dentro disso, o que a coluna quer dizer, né? Sobrecarga. Coluna lombar diz mais sobre sobrecarga externa. Coisas dos outros em cima de você. Né? Do dia a dia, da Mas vida. isso é a medicina, né? Calma. Não, mas não é sobrecarga concreta, viu? Não é disso que eu tô falando, não. Meu, é Não. mais uma coisa energética, você disse. Exatamente. É claro que tem a parte concreta também. E aqui a parte cervical diz mais respeito à nossa sobrecarga interna. Ou seja, o peso que a gente coloca nas nossas coisas, nas Conflitos. nossas crenças, nos nossos conflitos. E aí, se a gente traduz um pouquinho para a simbologia, puxando para Jung, quem que está representado aqui, qual é o padrão representado aqui, geralmente? É o padrão que a gente fala, nós mulheres, né? É o padrão do ânimos negativo, que a gente fala. E o que é o ânimos, né? Pra gente entender um pouquinho sobre. O ânimos, ele é a nossa, falando da mulher, né? A nossa essência feminina. O ânimos é a nossa contraparte masculina. Ou seja, a nossa energia masculina. Que no momento em que a gente, por exemplo, vamos falar assim, trocar em miúdos para o leigo, tá se passando, né? Overwhelming a nós mesmos, né? Que a gente tá se sobrecarregando, ou por nossas crenças mesmo, autocrítica, chicotinho, né? Chicotinhos Autocrítica, mentais. autoexigência, culpa, pá, aquela coisa. Ou sobrecarga externa, filho, marido, casa, blá, blá, eu tenho que ser, eu tenho que Todo fazer. mundo falando aqui. Né? O que ele faz? Ele tenta nos defender. Ele tenta fazer com que a gente... Puxa pra baixo. Pare, Tipo, Pare, olhe pra tua energia feminina. Não é assim que a gente trabalha. Doendo. Olha Tá doendo só, o pescoço. amada, então eu não quero te falar nada, tá? Pare. Vamos lá no consultório. Pare, dá um tempo. Larga esse chicote, basicamente. Aí o que acontece? Essa caracterização, essa leitura, ela é uma leitura simbólica daquele sintoma. Agora, é claro, né, que o que acontece? A gente é médico, né? Antes de qualquer coisa, né? Aí você foi lá relacionar com dermátomo, por exemplo, da acupuntura. Não, Chakra da medicina. Chakra, sim. Da medicina Chakra, chinesa sim. tradicional. Chakra, sim. Medicina Entendi. chinesa, sim. Mas aí me pergunta assim, mas isso é medicina germânica? Não, não é. Isso é medicina oriental? Não, não é. Gente, isso é o que eu trouxe daí. Então, o que eu consegui estratificar? Primeiro, vendo em mim. E depois eu comecei a observar esses padrões nas pessoas que chegavam pra mim. Você falou medicina germânica, eu nunca ouvi esse termo. Medicina germânica é um tipo de medicina alternativa, vamos dizer assim, né? O pessoal, aí, Que vai pra nossa, que lado? é um rolê mais longo, assim. Não dá pra gente entrar muito em detalhes aqui. Porque ele fala assim que a doença, na verdade, é uma cura e tal. Então, tem algumas coisas assim. Então, mas não é isso, entende? Tá. Bom, o que é isso, na verdade? Isso é Depois eu vou uma... no Google, medicina germânica. Vai, Dá você um fala. Google. Uma livre sobreposição de minha parte, né? Por quê? Porque eu comecei a observar esses padrões nos pacientes. E assim como... Aí, a partir do momento que eu entendi aquilo, eu consegui... Falei, entendi. Então, assim, tá demais pra fora e tá demais aqui dentro.
Eu preciso me soltar, por exemplo, desse medo do julgamento dos outros, né? Porque porque você não Imagine consegue... como é que a Carla vai parar. Imagina, uma amada. baita cirurgiã, chegou no top, chefe de serviço. Então, é a Vai jornada largar. do herói, lembra? Jornada do herói. Mãe, Herói. vai largar essa parte tão... Então, mas aconteceram coisas também no meio do caminho que aí que tá. É o universo mandando sinais pra você E você lê se quer. e você não entende, né? Como você não entende, você continua ó, batendo de frente. E eu continuei batendo de frente no muro por muitos anos. Aí o que começou a acontecer? Mudanças institucionais dentro do lugar onde eu trabalhava, que iam completamente contra os meus valores inegociáveis. Uhum. Eu jamais, por exemplo, pensaria em uma conduta alternativa que eu visse que não fosse a melhor para o meu paciente. Jamais. E a gente estava começando a sofrer ingerência nisso. E aí, o que aconteceu? Eu, né, não entendi, né, que aquilo lá não era mais para mim, entendeu? Eu tinha Mas outras isso coisas. também já é um juízo de valor, né? Então, assim, mas valor inegociável, entende? Valor... tem os inegociáveis. Tem, valor inegociável é o teu chakra cardíaco, entende? As pessoas estão ficando doentes hoje por causa disso. Porque as pessoas, ou elas não sabem mais quais são, ou elas estão desconectadas daquilo. Dos seus valores? Dos valores inegociáveis. Isso é uma coisa, chakra cardíaco. As pessoas às vezes não Aí- sabem nem o que são os seus próprios valores Então, inegociáveis. amada, As pessoas basicamente. nem sabem. Você entende que essa conversa é bem profunda, né? Mas o que acaba Gente, eu acontecendo quero umas 5 horas de... na pode- prática? Aí aguenta aí. Olha, ó, diretor, vocês hoje estão com pode botar, não manda ninguém embora, porque nós vamos ficar aqui. Traz mais água. E eu tenho pra Florianópolis ainda, mas vai dar tudo certo. Ela vai dar aula em outro estado. Ai, meu Deus. Mas então, o que tá acontecendo hoje? Só puxando esse exemplo agora, pra Sim. aproveitar o gancho, né? Essas dores torácicas que estão chegando. Sensacional. Crises de ansiedade. Impressionante. Eu, nas emergências das últimas 2 semanas, é um negócio impressionante. Eu parei para notar isso. Dor torácica, crise de ansiedade, surtos. É uma coisa, assim, que eu nunca vi na minha carreira médica desde sempre, há muitos anos, parecida com a de vocês. Muito tempo. É impressionante o que eu tô vendo. Ou talvez já teve antes e eu não tinha a maturidade para parar e Começar fazer essa avaliação de fora, né? Sublimar, que a gente fala. Sublimar, exatamente. Mas não é só sobre isso. Mas realmente, isso vem acontecendo em larga escala e desde a pandemia. Isso tá acontecendo. Eu acho que antes até. Um pouco antes, mas ali a coisa, assim, pandemia- atingiu um ponto crítico, A pandemia absurdo. Absurdo. A pandemia, eu acho que Potencializou. vomitou no mundo, não, vomitou no mundo. Ó, o mundo Isso, tá doente, as isso. pessoas estão doentes. É isso mesmo. E não é só Acho doente que físico. escancarou. E aí a gente até entra num outro ponto, se a gente for falar. Isso foi outro ponto que me fez aprofundar esses estudos também, do entendimento do quanto o padrão daquela pessoa, o padrão comportamental, que acaba sendo lá no final um padrão inflamatório daquela pessoa, tinha impacto no outcome, né? Na sobrevida. Isso é artigo, né? Tem artigo falando disso hoje, né? Se você for ver. Falando da concretude, né? Basicamente o que é? Neuro, imuno, psico, bioendocrinologia. Né? É a junção dessas especialidades que basicamente traduz para nós, no concreto, em reações, em mediadores, etc., o que tá vindo dos outros níveis. Níveis que você diz são planos espirituais. São níveis de investigação. Acaba sendo, tá? Mas aí, como eu estratifiquei a medicina simbólica, que era isso que eu tava falando, né? É que você começou do concreto, obviamente, Isso, claro, porque médica, é uma médica lógico, cirurgiã. óbvio. E daí, como a gente sempre avalia as coisas dessa forma. Perfeito, E daí isso foi mesmo. tentando buscar explicações um pouco mais além. E você saiu do pronto-socorro? Saí. Então, aí o que aconteceu? Começou a acontecer esses embates lá e tal, ficou insustentável aquilo ali, né? Tanto que daí, mas não fui eu que saí, entendeu? Saíram com você? Saíram com todo mundo, na Alguém verdade. teve que te falar, chega? Foi isso. Você não conseguiu entender isso em você? E deixa eu contar o que aconteceu ainda, que foi o terceiro chamado. Que aí que eu falei assim, não é possível isso, né? Carla, Aconteceu, aconteceu tudo isso, né? Daí eu já comecei a estudar, né? Daí eu comecei a achar umas coisas estranhas. O que aconteceu daí, né? No meio de tudo isso? Aí aconteceu essa saída, né? De todo mundo, praticamente, da equipe lá, do hospital. Isso é engraçado assim, porque pra mim não foi um baque. Apesar daquilo ser minha vida por muitos anos, não foi um baque. Eu já tinha outros trabalhos e tal, quanto a isso, tudo bem. Mas não era sobre isso, né? Mas o que aconteceu ali? Ali foi um momento de olhar para tudo aquilo
E começar a juntar os pontos, entendeu? Fala, mas já não era pra eu estar ali. Mas por que eu tava insistindo aqui? Por que Mas que eu você tava teve assim? esse insight com você? Depois. Depois que- Depois. Mas deixa eu te contar o depois. O depois foi o que daí, né? Que não satisfeita, né, com isso, que o que aconteceu? Você é teimosa também. Estudei, meu Deus. Estudei um pouquinho mais, né? E aí, o que aconteceu comigo, né? Voltei a dançar. Né, algo de reconexão, que foi porque eu sou bailarina formada, né, de lá de trás. Isso eu lembro. Corpo de baile, bababá, tudo isso, né, adoro, né, dança, amo dança. Mas aí o que aconteceu? Voltei a dançar, então isso começou a me reconectar, vai pegando, me reconectar com a minha energia feminina. Né? Porque afinal O de contas. sagrado feminino, isso, toda aquela vibe. com aquela vibe que a gente, em outro momento, conversou sobre o tipo de energia, né? Receptáculo, gerar, nutrir, criar, gestar, né? É nesse sentido, a mulher recebe, né? O homem faz e tal. Então, mas ok. Ou seja, imagine, cirurgiã do trauma, literalmente com a espada na mão, anos, né? Ou seja, totalmente trabalhada na energia masculina, né? E aí, o que aconteceu? Foi pro balé. Não, mas Ela né? sempre Aí teve o balé. voltei a dançar. E aí, aconteceu, voltei a dançar, e aí, o que aconteceu? No fim das contas, um movimento lá no intensivo de férias, quebrei o pé direito. Falei, beleza, né? Mas tá tudo bem, acontece, né? Tá. 2 semanas depois, o meu filho mais novo quebrou o pé direito no judô. Aí eu de RoboFoot, ele de RoboFoot. Mais uma semana depois, o meu filho mais velho chegou da escola com o pé direito quebrado. Uou. Os 3 em questão. Ou seja, né? Eu falei assim, Alguma coisa tem. nossa, aí eu Vamos virei... interpretar isso aqui. Exato, eu virei na pombagira. Daí. Eu falei assim, não, para. Mundo, o que é isso? Exato. Eu falei, não, para tudo. Tem alguma coisa que tá muito errada. Isso aqui não é possível. Aí fui né, busquei outras fontes de estudo. E aí comecei a entender a simbologia religiões? daquilo ali. Aonde que você buscou? Sim, em religião. Fui no centro, né? O centro de Umbanda quê? pra De Umbanda? entender. Tomei um passe, a coisa começou a melhorar a partir dali, começou a clarear. Mas eu não tenho uma religião assim, entende? Pra mim, espiritualidade é uma você coisa não mais pra segue cima. uma Você não crônica. É mais pra cima, né? É mais pra cima do que isso. Mas foi legal pra você. Foi muito importante. Foi muito importante, porque ali naquele momento, né, as coisas começaram a clarear na minha frente. E aí eu comecei a estudar mais aprofundadamente. Aí eu fui ver na simbologia do pé, né? O pé é o que faz a jornada. O pé é o que... Você caminha com o pé, né? E só você caminho. pode fazer É o que essa te jornada. leva. É o que te leva. E só você pode fazer isso. Ninguém mais vai poder fazer isso por você. Direito, né? Daí você fala direito e esquerdo, né? A gente fala do lado direito, a gente fala simbolicamente, é o racional, né? É aquela coisa, é a coisa do concreto, né? Ou seja, 3 pés quebrados, né? Fratura tem a ver com uma operação alquímica. Daí a gente vai falar de alquimia na psique, do Jung, que é fenomenal, né? Separatio, o nome da operação da espada, né? Separação de crenças, né? Ou seja, se separa desse negócio que não é por aí. Não Mas é por no que os racional. meninos também? Então, porque eu não tava entendendo, né? Pra mim. Aí o universo vem e tá. Mostra nos filhos. O nome E disso- você não dói. Se eu fizer no teu filho, vai doer. Ah, com certeza. Entendeu? Com Você certeza, não com vai parar. certeza. É sincronicidade, o nome disso, né? Jung caracteriza isso como sincronicidade. Não existem coincidências, existem sincronicidades, né? E aí eu comecei, falei, Aí, ok, entendi e tal. Daí eu me aprofundei mais ainda nesses estudos e tal. E aí eu comecei a observar esses padrões nos pacientes que eu atendia. E aí eu estratifiquei esses níveis de investigação, que é isso que eu tava falando. Então, como eu falo, gente, a medicina simbólica vamos dizer assim, vamos dizer assim, é uma livre sobreposição, tá? Isso não é uma especialidade, nada disso, né? Isso sou eu que entendi a parte médica concreta, vi que muitos pacientes paravam naquilo ali e eu não resolvi o problema deles, eu não conseguia ajudar eles de verdade, né? A obterem as curas mesmo deles. Com os remédios tradicionais, ou vamos dizer, ou procedimento. sem entender por quê. Exatamente. E aí eu comecei a tentar estratificar isso, e aí foi-se, né? Estratificação em nível físico, que é a primeira coisa que a gente investiga, normal, né? Chega alguém com sintoma, o que a gente vai fazer? Investigar, normal, né? Vai fazer tudo, blá, blá, blá. Não achou nada, não tem uma hernia de disco.
Não tem uma Ou lesão até de efeito tem, mas não massa. justifica tanta dor, Isso, tanto exato, sintoma. desproporcionalidade, Desproporcionalidade. Isso eu vejo bastante na minha área. Então, E o que Olha, você encontrava alergia de sinais pele. assim? Nossa. aí a gente tem que conversar sobre isso. Imunologia deve ter um monte de interpretação. Imuno tem né, bastante, mas eu digo assim, eu vejo muito na pele, o famoso a flor da pele, sabe? O que eu vejo de A de flor da lesão na pele que não justifica o exame laboratorial encontrado, e isso eu falo lá pro paciente, falo, ó, tudo bem, a gente tem isso aqui, mas não é isso aqui que tá fazendo tudo isso aí. Mas é que simplesmente as pessoas justificam, estresse. Né? Eles falam, Então, por mas não vão estresse. atrás disso. E não é só isso. Aí que tá. E não vai entender o porquê que isso foi causado. Exato. É isso. A pele, falando simbolicamente, só pra você entender, a pele, ela vai dizer de limite. De imposição de limite. O que a pele faz, né? No Uma concreto? barreira. É uma barreira. É uma barreira do externo com o interno. E às vezes a pessoa não está conseguindo colocar esse limite, seja ele físico, seja ele no campo, né? Que daí a gente já vai falar de um terceiro nível, que é o conectivo, né? É campo mesmo, é vibração mesmo, né, gente? E a pessoa, às vezes, ela não sabe fazer isso. E aí o que acontece? A pele vira um muro chapiscado, né? Sim. Se você não coloca Gente, isso. é uma barreira. Isso que é uma barreira, sim. É a função mas da isso Isso aí eu já tinha. Mas essa. ouvido falar. Só que não é para todo paciente Tá, que a gente então a gente Claro falou que de não. coluna, pele, Claro vamos que mais. tem Não paciente quero mais. que eu não não quero aceita ter- essa conversa. Claro que não. Não tá pronto. não tá preparado. E sai te xingando. Não tá preparado. Sai xingando. E que tá. E isso foi uma das coisas que eu observei também. Lógico que eu não né? falo isso dando primeira vez, mas assim, depois que eu Exato. investiguei, tratei, Isso. falei, Explicação. olha, não é que a gente não sabe de onde vem, não é isso. Existe uma base aí que a gente vai ter que encontrar. E Isso. não é com loratadina que a gente vai resolver. Exatamente. E Basicamente. escute e falar isso para um paciente que não quer ouvir isso, que acha que Não o dá pra mal do falar. mundo se resolve com Com um pílula, uma antialérgico. pílula mágica. Então. É aí que tá. Daí, sabe? Não dá. Tem pessoas que não estão preparadas. Isso aconteceu as uma vez e daí gastrites, né? a paciente foi embora. O marido, achei ridículo. O marido da paciente ligou me xingando, Por quê? dizendo que eu chamei a mulher dele de louca. Eu falei, eu não chamei tua mulher de louca. Eu falei que ela precisa procurar ajuda. Uhum. Só isso, mas o marido ligou. Você entende a doença mental desta pessoa? Exatamente. Que precisou escalonar lá pra frente pro salvador dela, É aí lá, que tá. pra ele me xingar. Uma Aí que condição tá. de dependência. Por Aí- que ela mesmo não me xingou? Aí Tipo, que fica tá. quieta, você não sabe o que Talvez tá o falando. padrão da doença seja esse. Um padrão de Lógico, né? dependência. Quem que você acha que é o padrão? Doente dessa Você entende? história. Então aí que tá. Então, realmente, tem muitas pessoas que não estão preparadas para ouvir essa conversa. As não é pra todo gastrites, paciente. de quem nunca tomou um café, nunca toma álcool. Eles vêm e falam da alimentação, você fica com inveja, liga para o nutricionista, ele é perfeito, ele tem aquelas gastrites horríveis. Calcinate, isso aí. Isso aí é. O que é calcinate? Calcinate é outra operação alquímica, operação do fogo, né? Ela diz das. Gente, para um pouco. Digestivo, vamos lá, a gente quer o curso completo. vai, Vamos, porque a gente tá gostando. Depois a gente faz um resumo e passa, porque tá incrível. Então, primeiro, claro, né? Primeiro, investiga, né? Primeiro, endoscopia. Não tem nada, é da sua cabeça. Eu cansei de pegar gente assim, né? Cansei, imagina, fazendo gasto ainda clínica, né? Pra cirúrgica clínica. Nossa, cansei de pegar gente assim. Aí, o que acontece? Então, aí a gente começa a interpretar e entender para além do primeiro nível, que é o físico, né? Então, aí vem o segundo nível, que é o nível mental, gatilho, né, gatilhos que essa pessoa possa ter, etc, e que leva aí de vários, né, dos mais variados tipos e que tem agregados as mais variadas crenças. E o terceiro nível, que aí é o nível mais, né, externo, é o dito nível conectivo, que aí tem a ver com o campo, né, campo vibracional mesmo, vibração, energia, né? Do jeito que a gente via. Porque até o segundo, vou dizer, a psiquiatria chegou. Vamos dizer, de algumas formas filosóficas e tudo isso. Chegou. Ai, mas isso a gente tem muito, né? Assim, as pessoas que se compreendem um pouco, pelo menos. Aquela pessoa que você gosta de estar do lado, que você vibra. junto. Não ela, E eu que tem não quero mais sair nunca mais. E tem pessoas que Você sabe que eu escuto você muito chega isso. e faz Essa energia assim, né? muito Não boa. E chega e você faz assim, tum, você não consegue É isso, ficar amada. naquele- É repelência do campo, é isso aí. Eu tá noutra tenho vibração. esse negócio do que eu falo, bater o santo. Exato. Em outras palavras, é isso. Só Eu que isso é campo vibracional. Tá, mas esse Hertz. campo vibracional... Hertz, né? É mesmo, é verdade. Entendeu? Não, mas Você sabe aquela música de 4, 5, 6 Hz, é isso, né? é isso mesmo, essa escala. 4, 5, É uma das 6, coisas, né? 428.
432. Tem, 428, 432. Tem vários hertz, Você né? frequências usa diferentes. pra dormir, mas na verdade tem. é a frequência da cura. Não, tem a frequência da cura, tem a frequência de do vários dormir, tipos, né? tem a Mas frequência não é isso no teu relaxar. corpo, entendeu? Não é isso no corpo. Mas isso vem de fora, vem vem vibrar. de fora, no por fone. exemplo. Pra você Não, por Dá um exemplo, dá um exemplo. Por exemplo, eu peguei já mentoradas que já melhoraram muito, resolveram sintomas, na verdade, e ficaram doentes uma vida inteira. E não tinham entendido isso. Entende? Chegou, vou contar a história pra vocês entenderem, né? Chegou com. Qual que era o problema? Quase não conseguia andar, dor absurda nos joelhos, né? Tinha excesso de peso também e tudo mais. Cansaço, não tinha energia. Tinha dor e não tinha energia pra nada. Energia pra nada, quase não saía da cama. Mas não era diagnóstico de depressão, já tava tomando antidepressivo, já tinha feito todos os exames, tireoide normal, todo o resto normal. Tudo normal. Tinha passado o segundo plano já. O primeiro nível tinha ido. Primeiro, segundo. Exato. E o meio que é o segundo, né? Aí eu fui conversar com ela, né? Dentro das nossas consultas ali, dentro da mentoria. Aí ela começou a falar e tal, assim, bem esclarecida, né? Ela, inclusive, é terapeuta hoje, né, e tal. E aí ela começou a me contar das outras coisas. E aí, o que acontecia? Por 30 anos, ela era professora na rede pública do Rio de Janeiro. Entendeu? Exato. Heroína. Exato. Então, e aí, assim, pra ela aquilo era tudo. Né? Ela adorava o trabalho dela, ela via o resultado das crianças e tal. Então, ou seja, ela não percebia. E aí ela tinha se aposentado 3 meses antes de Desmontar. entendeu? E aí ela foi me falando, né? Ela foi me falando. E aí o que tinha, qual era o que adoecia ela, na verdade? Era o campo da escola. Era o peso que tinha ali. Era todo aquele entorno. Só que ela segurava. Segurava, por quê? Porque ela amava o trabalho dela. Porque o trabalho dela tinha relação direta com a missão dela aqui. Ela não percebia, mas ela ficou 30 anos doente. Aí a gente começou a conversar, claro, né? Foi uma série de coisas e tudo, né? Uma série de encontros e de quebra de crianças, entendimento daquilo. Ela tinha um armário, ela tinha um armário lotado de coisas dentro da escola de quase 30 anos. Ficava tudo lá. Aí ela falou, sabe o que eu fiz? Eu peguei tudo aquilo, eu levei aquilo embora da minha casa, queimei tudo aquilo. Isso. Calcinate, né? De novo, voltando pra calcinate, que a gente já foi, já voltou, agora vamos falar da calcinate. Mas só pra vocês entenderem, esse seria o terceiro nível de investigação. Falando da gastrite. Então, a pessoa vem, não tem nada, né? Na endoscopia, nada, né? Da cabeça e tal, a gastrite nervosa, estresse e tal. Sim, exatamente. O que quer dizer isso simbolicamente, né? Geralmente, o padrão de comportamento associado a calcinate, a essas gastrites, né? É o padrão de calcinate, que é essa operação do fogo, operação alquímica do fogo, que tem a ver com o quê? Com as frustrações do ego. Ou seja, da pessoa, muitas vezes, querer as coisas do jeito que ela quer. E simplesmente não vai ser. Não vai ser Não vai assim, ser. do Por jeito que quê? você acha Porque que vai isso ser. não está de acordo com o seu self. Com o seu caminho de individuação. Então, às vezes, a pessoa não entende, não enxerga, não percebe. E a pessoa vai ficando doente. Literalmente, vai ficando doente, né? Afora, óbvio, toda a cadeia adrenérgica, né? Que a gente não precisa nem falar, fisicamente né? explicado. Exatamente, exato, Aí, mas é que daí fisicamente muda explicado. toda a bioquímica nossa. Sim, exato. Claro que Você muda. entende? Pensar Claro que muda. nisso uma vez a cada ano é uma coisa. Você dormir e acordar pensando nisso meses, o que vai acontecer? Você vai ficar doente. Claro. É claro que lá no final, depois de 6 meses, ácido clorídrico, né? Ação parácrina, né? Ácido clorídrico, vai fazer uma gastrite. Sim. Vai fazer uma úlcera. Você entende? Vai Mas fazer assim, uma urticária. vai fazer uma urticária. Que eu tenho de urticária Vai, crônica, espontânea. Vai. Que você acha que nesse mundo da simbologia... Eu acho que tem tudo a Teria ver, uma só que eu não compreensão. consigo falar isso para um paciente. Não precisa. Para 90% Então, mas dos aonde pacientes, eles não querem saber disso. Mas Só que o tem fato- tudo a ver. Só o fato de você enxergar isso Já muda a tua abordagem. Isso é intuitivo. Porque agora você dá nome pro negócio. Entendeu? Aí que tá. E foi isso que aconteceu comigo, porque eu já via isso. Eu já entendia isso nos pacientes. Mas a gente não conseguia organizar, estruturar, nomear. Daí foi tudo. Daí o que aconteceu? Daí por uns 3 últimos anos, eu continuei fazendo isso. Eu continuei observando, vendo, né, um laboratório alquímico, basicamente, né? Vendo isso nos pacientes. Aquele paciente que dava uma abertura, dava uma entradinha. É, A gente tem que falava, esperar a gente dar conversava, essa tudo mais. abertura, né? Via resultado, melhorava, eles melhoravam, né? Quando a gente começava a conversar e tal. Perguntava se sonhavam, né? Porque isso tem tudo a ver, né? Com os Sonho? sonhos, interpretação de sonhos. Tem Mas tudo a eu ver que com não essa lembro do terapêutica. Ai, eu lembro de tudo no meu sonho. Você lembra? Ah, isso é legal, hein? Todos não, vai, mas Isso é bom. Eu não lembro. 80% eu acordo e falo,
Ainda falo pro Renato, ai, sonhei isso, aquilo, aquele outro. Dele, nossa, eu nunca lembro dos meus sonhos. Eu também. Eu lembro isso é de um bloqueio, né? monte. Mas isso aí você tem que ir abrindo esse canal. Eu pra- lembro um monte. Mas e eu não daí- sei se eu quero, talvez. Talvez então, eles querem me tem contar tudo coisas que eu não quero isso, saber, tem né? Tudo isso, tem tudo isso. Não Tem é? gente que uma vida inteira fica assim, né? E tá tudo bem, né? Mas o fato... E daí o que acontece? Eu comecei a perguntar isso também pros pacientes e tal, de posse desse conhecimento da interpretação de sonhos, e o que a gente vê nisso, né? Dentro, como uma das ferramentas terapêuticas, né? Dentre várias outras, né? Que a gente tem. O que acontece? Ali no sonho, o teu inconsciente tá falando com você. De alguma maneira. Com certeza, né? Nem Você, que seja você aquele sonho tá confuso, recebendo de alguma sinais, maneira. entendeu? Você tá recebendo assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, o problema é aqui, ó. Qual que é a operação a ser feita? É essa aqui, ó. Aí, às vezes, a pessoa sonha com morte, né? A gente Não é que vai morrendo, morrer. amputação. Não, gente, é que não tem aquela nada. pessoa vai morrer. Não, Caindo não, no não. precipício. Caindo no precipício é nigredo, né? Caindo na nigredo, né? É aquele momento que você vai pra escuridão, que tudo bem, é assim mesmo, né? E isso já é tudo alquímico, né? Você vai cair na escuridão, você não tá enxergando nada, mas é ali que tá o potencial. É ali que tá a prima matéria, que a gente fala, que é a matéria que tem que ser Que tá o transmutada. caos. Sim, mas não Aquela só, energia não só no ali. feminino, né? Não só no feminino, né? Ali estão as sombras, na verdade, né? O que você tem que lidar. E não adianta achar que você vai passar uma espada e estrangular essa sombra e tchau, e ela vai morrer. Não, a gente tem que integrar essa sombra na gente, porque nós somos luz e sombra, né? Mas aí já vem uma questão de crença, né? De algo muito mais profundo, né? A gente tem os dois lados, né? E quando a gente tem esse conhecimento, o que a gente faz? Como eu falo com as minhas mentoradas, uma delas até tem um quadro assim agora, né? A gente toma café com a sombra, basicamente. Tá bom, eu entendi. O que é que eu tenho que mudar, então? Qual que é a situação? Qual é a questão? Né? Onde é que eu preciso otimizar aqui? Né? Onde é que eu depuro isso e transformo isso em luz? Né? Sim. E aí a gente integra. E aí o que acontece? A gente consegue sair dessa nigredo. Aí os sonhos mudam. Aí as sincronicidades mudam. Né? Aí você tem sonhos, por exemplo, mais claros, com neve, lua, né? Cores claras, prata, né? Pode ter sonho com adaga, com espada, com isso daí, separate, mas isso aí é a segunda etapa que a gente tem dentro da alquimia, que é a albedo, né? É a fase da clareza mental. Então, nesse momento, você já passou pela escuridão, você tá saindo dela. E aí os sonhos te apontam assim, o que você tem que fazer? E aonde você tem que fazer? Qual é a operação química que tem que ser realizada naquele momento ali? É uma separatio? É uma calcinatio? Né? Deixa queimar? E para cada Isso uma não vai ser dessas teu? tem uma cura, tem uma solução. Ou você só Tem. entende o problema? Não. Não, a partir disso você consegue chegar na solução. É como na terapia, na psiquiatria, de uma como começou, que você falou de Jung. Só que simbólico. Só que Isso. simbolicamente, Só que ela coloca com símbolos alquimia. ali. Não sou eu, né? O Jung, né, que Não, fez é. isso. Ser como Assim. transmissora desse conhecimento, assim, Isso, né? aham. Ela coloca o símbolo ali, talvez até seja mais fácil para algumas pessoas entenderem, porque às vezes a terapia fica muito no ar. Não, porque tipo, se Recebo você muita pega gente Lacan, que você leva uns tapas na cara quando você sai da terapia, o Lacan, ele mostra um monte de problemas, você sai chorando, odeia a tua terapeuta, e daí e você parece que não vai E encontrar a você tua não sabe solução. o que fazer, né? É. Com Então, aí que com tá. essa De repente, resposta. isso traz, Traz. dentro dessa simbologia. Não é isso, é você mesmo traz. O teu inconsciente traz pra você. O teu eu maior te dá os recados no sonho. Se você não, a ordem é essa, né? Se você não entende no sonho, né, ou não tá bloqueado no sonho, porque todo mundo sonha, isso é Sim. fato. Todo mundo, né? Se Mesmo você que você não não lembra, lembre, é. às vezes tá trabalhando, às vezes o inconsciente tá trabalhando lá. E tá tudo bem, acontece também. Você vai lembrar daquilo que você precisa tomar ação no momento seguinte, etc, né? Então, se você não entendeu isso no sonho, o que acontece? Vem pro segundo nível aqui, para sincronicidades. Aí é como você olha a vida. Então, por exemplo, vai acontecer coisa que, óbvio, vai ser o acaso e tudo bem, é isso aí. Mas, de repente, assim, na mesma semana você queima o arroz, você queima um pão e você se queima na mão esquerda. Pois é, mas isso aí, essa é a sequência de coisa ruim. Isso Sincronicidade. Então tem que parar e pensar nisso aí. Isso. Porque você não tem isso? Semana assim, que puta Aham. PQP, Então, tudo deu errado. tem É. que- Quem queimar entender. na mão esquerda? Hã? O que E do é o esquerdo, queimar na o quê? mão Bom, esquerda? a mão, ela Sim. faz o trabalho, né? A mão faz o trabalho, a mão segura e a mão solta, né? Então, às vezes, tem coisas que você precisa deixar ir.
Tem coisa que você precisa soltar, né? Mão esquerda daí tá falando do sutil, mão direita tá falando do concreto. Assim, E eu que sou canhoto. mesma coisa, mesma coisa. Tá. Direita, esquerda, mas o teu cérebro, ele funciona de outra maneira, assim, o cérebro onírico, né? E o cérebro concreto, vamos dizer, lógico, matemático, etc, né? Então, são várias variáveis, Nuances. né? Nuances, exatamente. Mas eu queimar a mão esquerda porque eu queimei. Então, você queimou? Se queimou, então... Fim de semana. Então, Pode contar. queimaduras, o que fala do fogo tem a ver com a calcinátil, né? Sonho com lugar muito quente, sonho com coisa pegando fogo, sonho com explosão, sonho com, né? Esse tipo de coisa. Tem a ver com essa calcinátil, com essa operação alquímica, que é a do fogo, que trazendo em miúdos, trocando em miúdos aqui, trazendo pra prática, tem a ver, assim, as coisas que o ego quer, mas que não tem a ver com o teu self. Então, larga, né? O que vai queimar. E o que vai sobrar? A cal branca. Falando da alquimia, né? A cal branca. Que é o quê? É o que é a tua verdade. O que é teu vai ficar. Vai transmutar para a próxima etapa. Entende? Então, os alquimistas fizeram o quê? Eles fizeram isso. Eles observaram essas etapas, fases e tudo mais, cada um à sua maneira, e eles fizeram as suas anotações, que são peculiares de cada um, mas que todas encontram muitas, né, coincidências, que na verdade não são, Sincronia. que são essas etapas da psique. E o Jung conseguiu colocar isso de uma maneira brilhante, né? Dentro de você trazer essas fases e operações alquímicas para dentro do que acontece na tua psique. E a partir do momento que você entende isso aí e que você consegue entender essa simbologia nos sonhos, nas sincronicidades e lá, em última instância, nos sintomas, né? Que aí entra a medicina aí simbólica, né? É o caminho inverso, né? Concretizou. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? É isso que acontece, né? 90% das vezes. A partir do momento que você consegue entender isso aí, eu digo pra vocês, o que eu tô vendo desde esses 3, 4 anos que eu tenho feito esse trabalho e agora amplificado, né, esse trabalho, é que isso realmente é uma das bases da cura psíquica das pessoas. De realmente você conseguir libertar a pessoa daquele sintoma recorrente. Por quê? Porque ela se liberta daquele padrão. O que diz uma mentorada minha amada também, que na verdade é uma transição de consciência. Antes de mais nada, entendeu? Só que, claro, né? Não é gostoso, né? Não, dói, às né? vezes a Mas, verdade gente, é libertador. a É libertador. o autoconhecimento. Às mas vezes dói, né? até né, falando de bases bem menores, né? Eu vou Sim. dizer, apesar de Jung também ser uma das referências da psicoterapia. Claro, né, de uma forma lógico, geral, lógico. eu acho que deve ser muito, muito interessante você chegar em níveis... Porque o autoconhecimento já é interessante, a gente sente isso em terapia, né? Sim, é necessário, né? É necessário. Agora, isso meio mesclado com a alquimia, nossa, eu não... É uma não- loucura, né? É uma loucura, eu não consigo... Eu sei. Tem fonte, tem uma escola, eu quero saber mais sobre Tem isso. algumas, tem. Tem? Não, tá, você é uma escola, eu já Essa já sei, já viu, né? queremos... Já queremos fazer uma queremos mentoria. Não, nós já queremos você dentro de casa, morando com a gente. A gente quer você morando aqui na vila. Adoro. Mas tem e fontes, o Jung, vamos dizer, foi o cara que pensou em tudo isso. Eu acho que é o cara que mais modernamente conseguiu trazer tudo isso dessa forma, assim, tão clara, né? E prática, né? Eu te diria. Claro, é denso. O material dele é denso, é E complexo. a maioria das né? pessoas que estuda isso e que vai para essa área são médicos, são psicólogos, são... Não, a maioria... A maioria não é ser médico. Não é médico. Não é com médico. certeza não é médico. A maioria é psicólogo, né? Que faz a psicoterapia junguiana, né? Faz análise junguiana, né? Daí faz pós-graduação, formação e tal. Então entra bem nesse mundo, né? Mas a simbologia em si, ela tem... outras formas. Tem um livro, né, que a gente usa, que é um dos meus livros base, né, que é o livro dos símbolos, mesmo da Taschen, né, que inclusive a Frances, que é uma grande referência nisso, né, que eu tava comentando com vocês, foi uma das minhas mestras, na verdade, nesse Nessa caminho, jornada. nesse caminho, ali que a gente vê a simbologia, mas de uma maneira assim, não enviesada. Entende? Tem assim, ó, etimologia da palavra, etimologia, tem aí a parte religiosa, a parte Isso das quer dizer, tem tradições. algumas religiões que fazem, Tem sim, a parte psíquica. Então, mas aí o que acontece? Quando vai pra um lado só, isso acaba enviesando. Do tipo, meu Deus, sonhou com cobra, é traição, sonhou com cobra, é pecado, cobra é horrível. Não é. Não é, depende do contexto.
né? A serpente, ela tem a ver, por exemplo, com a energia da Kundalini, que a gente fala, que é a energia do chakra sexual, falando, né? Mas não tem a ver com o sexo em si, claro, também, né? É esse tipo de energia, mas não é só essa, né? Energia de pulsão, né? Tanto que ela vem e faz, é a energia, é a organização daquela energia caótica. Aquela energia ictônica que tá aqui embaixo, Sim. nossa, né? Então, a Kundalini, que é essa serpente, ela faz esse caminho de ascensão, por exemplo. Então, por exemplo, se você sonha com uma cobra nas tuas costas gigante, não é ruim. Ao contrário, entendeu? Você tá no caminho da cura. Por Tá exemplo. indo, por A exemplo, cobra, o que a cobra talvez. faz? A cobra troca de pele, né? Dói, mas ela troca de pele para um novo momento. Né? Então é nesse sentido. Agora, se você for olhar no dicionário, né, religioso e tal, O significado do sonho. É do pecador, né? Pode ser, sim, pode ser. Pode ser sombra no sonho, com certeza pode ser também. Mas depende do contexto. Tem que entender o sonho, tem que entender, entende? É muito peculiar. Então você tem que ter uma base, assim, sem julgamento, né? Tem 300 Mas perguntas eu ia pra falar- fazer eu- sobre- eu- Ela precisa ir... Eu ia falar de julgamento. Não, deixa. Vamos segurar ela mais um pouco. A gente paga o Deus, voo 8 depois. horas. Não, olha só, deixa eu te falar um negócio. Não, relaxa. Vai... Não, você já vai. Não, eu tô bem animada, eu vou juro. bem animada nesse Não, deixa eu te falar. Como que todos os médicos ficam abobalhados como a gente, tá? Ou eles ficam julgativos? Porque eu tô eu tô Tem impressionado. muita gente que vai ficar julgativa. Posso te falar uma coisa? Tenho certeza. É? Pode falar. Posso te falar uma Foda-se. coisa? Não é isso não. Não é isso não. Ela não vai falar isso. Eu sei. Não. Não, tá bom, desculpa, mais ou diretor, menos, né? não vem briga. Não, mas não é sobre isso. O que acontece? Eu já tinha todo esse conhecimento ali. Quando o Medicina E Simbólica veio ao mundo com nome, com tudo, eu já estava fazendo isso lá atrás no offline e não estava falando isso. Estava só executando, né? Mas daí o que aconteceu? Daí, como eu te falo, eu já tinha esse conhecimento ali pra mim, né? E daí o que aconteceu? Aí, como eu falei pra vocês, aí eu tive um sonho. E esse sonho foi o sonho que eu tive numa noite, e na outra noite eu abri o canal do Medicina Simbólica. Foi um sonho iniciático, a gente fala. Canal aberto. Você quer... Eu conto, né, pra vocês. Pode contar, Então, por muito favor. bem. Então, tava eu... Esse é o sonho. Tava eu num dos lugares que eu trabalhava, com uma cidadezinha pequenininha, assim, que era totalmente... reino intermediário, que a gente fala, né? Assim, o caminho, uma floresta. Inclusive, fazia parte da coisa que eu imagino na minha cabeça ali, como um lugar, né, psíquico e tudo mais. Tava eu nesse lugar, atendendo, e aí entrou uma grávida, que eu até atendia lá na época e tal. Era uma grávida que existia? Que existia, mas na verdade é uma projeção, né? Não tem nada a ver com ela, Sim, né? sim. É uma representação. E aí ela entrou e disse, doutora, eu preciso te levar pra um lugar, né? Ela tava nua, né? Então, quer dizer, sem persona, né? Isso falando simbolicamente, né? Ou seja, ela tava despida de qualquer coisa, era ela mesma, né? Isso é a psique, né? Aí ela, vamos lá que eu preciso te levar pra um lugar. Eu falei, mas como que nós vamos agora? Eu tô atendendo. Aí, vamos. Ela me pegou pela mão. Aí a gente começou a andar numa estrada de terra, barro, né? Uma estrada que era longa e eu vendo ela preocupada, assim, terceiro trimestre de gestação, eu preocupada no sonho. Ai, meu Deus do céu, tá mal. Aí, vamos lá, né? Aí chegamos num ponto que era tipo uma parede, um paredão da mesma terra. E lá em cima tinha um portão de aço escovado e rústico, né, antigo. Aí ela falou, é lá que a gente tem que ir. Eu falei, você tá louca, mulher? Com essa barriga... De repente, puf, segunda cena, né? Estamos aonde? Dentro desse lugar. E o que é esse lugar? Esse lugar é uma biblioteca. Uma biblioteca, assim, medieval, né? Escura, madeira escura, várias prateleiras cheias de livros. E aí, o que acontece? Aí eu tô sozinha já, né? E aí tem uma mesa retangular. Tudo isso tem significado, né? Tem uma mesa retangular. E aí tem um homem e uma mulher discutindo. Essa mulher, ela já apareceu outras vezes em sonho pra mim. Eu acho que ela é a parte mais evoluída minha, né? Dentro da nossa psique, né? Meio que até uma entidade, né? Que vem pra nos ajudar nas épocas de dificuldade, né? Que é ACT, né? Um arquétipo, né? E aí ela tá lá discutindo com um homem. Esse homem é o Ânimos no sonho, né? É a minha contraparte masculina. Então eles dois falando, e ela entrega um negócio pra ele, pode dar pra ela. Ela tá pronta, eu só escuto isso. E eu falo, eu vou ficar bem quietinha aqui, eu não vou falar nada, né? Tô bem quietinha no meu canto aqui. E aí ele vem e ele me entrega um pacote. E aí ele fala, ó, pode vestir, você tá pronta. E aí eu vejo aquilo, é uma capa cinza. Eu já sonhei que eu tô morrendo. Com um capuz, com um capuz que tem uma mandala nesse capuz. Sim, mandala. É mandala, tramas da vida, né? E aí ele pode usar, você está pronta. E daí, última cena do sonho, eu tô de volta no lugar onde eu atendo com essa capa. Atendendo. Aí eu assim falei, entendi, tá bom. Ou seja, Você acordou e falou, vou abrir o Medicina Simbólica. chega. Não, vou abrir o Medicina Simbólica.
vou levar isso pro mundo. Tá na hora, eu tô Vou ensinar pronta. pros outros. Eu tô pronta. Entendeu? O sonho, ou seja, foi o meu eu maior, me trouxe essa mensagem, esse download, né, que a mensagem. gente fala, né? Claro que, obviamente, né, gente, isso aí depois de eu estudar bastante, É né? isso que eu ia bastante dizer, mas quem não repertório. teve o download não vai poder? Ah, Eu já tô querendo. então, amado, querendo mas, um download? mas Eu tem tô que querendo estar com o download. canal aberto. Mas você tem que abrir. Mas eu tô abrindo. Ah, Eu tive Tem uma maneiras. paciente que me falou. Tem maneiras. Tem maneiras de abrir? Tem maneiras, mas... Mas Mas não, vamos abrir o canal? o que a paciente falou, conta? Não, então, teve uma paciente que me falou exatamente essa palavra esses dias. Abriu o canal? Ela foi supostamente com um surto psicótico e ela perguntou: você acredita em canais abertos? E isso faz 9 dias. Ah, E você eu tá vou aqui acreditar. hoje. 9 dias, sabe o que é 9? Ai, não quero saber. Eu vou sair o que daqui na fala? medicina esse gole que Sabe o acabou. que é 9? Encerramento de ciclos. E é isso. E o que acontece na alquimia? É o solve e coagula, né? É a vida, morte e renascimento. Tudo é em ciclos na nossa vida. Ai, e é a vírgula e é o número do nosso estúdio 9. Olha aí, ó. Olha, gente. Então. Não, mas gente, mas parece mentira. Faz Não é mentira, exatamente não é 9 mentira. É dias. sincronicidade. E nem é... como é que é? Coincidência. Coincidências. É sincronicidade. sincronicidade. Todo mundo lendo Carl Jung, por favor. E por favor, eu quero que não vá embora. Mas ela precisa ir embora. Vamos pagar um avião pra ela, qualquer coisa. Tá. Diretor, a gente tem um financeiro pra pagar um voo pra ela, Não, mas tá. claro que Tá não. bom. Ah, mas a gente A gente vai fazer um podcast só teu. Eu acho que o diretor acabou de demitir a gente. Ele só quer ela pra sempre agora. É. Porque ele sempre quis, eu juro. O quê? A gente trouxe muita gente interessante, mas ele sempre quis Essa este conversa. papo. Essa Ele conversa. sempre quis esta conversa aqui dentro. Por isso eu tô extremamente grato, curioso. E Ele tá você... até quieto, né? Não, ele não falou. Ele não falou. Você tem vários novos fãs. Deixou você fluir. Eu vou te dizer que você tem. A Paula já te conhecia, né? Mas assim, você tem um grande fã e provavelmente um futuro mentorado. Um futuro já, assim, tipo, a gente vai sair daqui e se inscrever. amo. Olha, Não. isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque É. 90% das mentoradas são mulheres, mas os homens precisam entender isso. Eles precisam despertar também. Por favor. Sim, venha. eu Mas é que a tô- energia desse aqui Eu é sei, diferente. mas então, mas começa Você assim. já pegou quando você chegou? já. Cara, eu Ele tô tem energia. impressionado, emocionado e agradecido. Ai, e gente. eu tô tipo, sabe quando você vai naquele show, vai, vou no show. Eu queria ficar mais umas 3 horas, mas ela precisa Ai, viajar, gente. Deixa ela aí, gente. Beijo. Obrigado. Eu agradeço muito. Love you. Obrigada a vocês, Obrigado. gente. Que honra. Sensacional. Olha, de verdade, eu tô impressionado. E, cara, e você não falou nada do canal aberto na hora que eu contei da